parte de cima. Então, o pulo do gato tá em você deixar essa região. Você ainda tem dúvida na hora de fazer shadow? Onde que começa, onde que termina a parte mais escura? Então, nessa aula aqui, eu vou mostrar para você uma maneira muito simples de fazer e você nunca mais vai esquecer. Eu sou Andréia Casagrande, especialista em micropigmentação e design de sobrancelha, e esse aqui é muito mais que um canal do YouTube, é uma escola. Então você precisa se inscrever e ativar o sininho para você receber as notificações toda vez que a gente postar uma aula nova e completa para você. Bom, aqui nós já estamos com o nosso design pronto para fazer a micropigmentação de sobrancelhas. Então o que eu vou mostrar para vocês agora? Para vocês salvarem de uma maneira muito mais simples onde são os pontos claros e os pontos escuros da Shadow, eu vou mostrar fazendo um desenho aqui na sobrancelha dela e vocês vão seguir, tá bom? Então vamos lá, vocês vão imaginar mais ou menos no início das sobrancelhas em torno de 1 centímetro, mais ou menos, certo? Então você pode fazer esses pontinhos aí no rosto da sua cliente também, ó. Então a gente vai fazer aqui. Então, esse ponto inicial que a gente marcou aqui é o ponto que a gente vai deixar mais clarinho. Aí, a gente vai dividir mais um pedaço da sobrancelha dela, ó. Então, mais ou menos até o ponto alto aqui, ó. A gente vai ter mais um ponto onde a gente faz as marcações. Então, vamos imaginar aqui que aqui é o claro, certo? Ó, eu vou escrever aqui para vocês no rosto dela, para ficar mais fácil. Claro. Então, essa parte de cima do meio também, até próximo do ponto alto, também é um ponto mais claro. Certo? Ó. E o final da sobrancelha vai ser um ponto mais escuro. Certo? Então, ponto claro, ponto escuro. Então, a gente vai iniciar aqui um ponto claro, ponto escuro. Nós não dividimos em 3, 1, 2 e 3 a sobrancelha dela? Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo colocar aqui para vocês, ó. Ó. Sem pôr a mão na frente, para vocês poderem ver, ó, 3 pontos. Certo? Então, nós temos 3 pontos, ponto claro, dividido em 3, certo? Agora, nós vamos dividir também a sobrancelha, o corpo das sobrancelhas em 3 pontos. Então, por exemplo, aqui no meio, eu vou ter, ó, um ponto mais escuro, que é o ponto da marcação, tá vendo? Você pode fazer até um risco para você não se perder. Então, nessa região aqui, eu vou ter o ponto mais escuro da sobrancelha. Aí, eu vou ter um pouco de ponto de uma cor mais média, ó. Até o ponto alto, certo? Ó. E aí, aqui vai ser toda clara. Então, aqui eu tenho um escuro nessa região que eu marquei, maior. No meio, vou pegar uma escovinha para vocês conseguirem ver o que eu tô fazendo, ó. Ó, no meio, eu tenho um ponto médio e a parte de cima um ponto mais claro, que é uma parte mais translúcida da sobrancelha, certo? Ó, para ficar fácil da gente visualizar. Então, aqui eu vou colocar sempre mais cor, só que daqui dessa cor mais escura, eu vou começar a diminuir o tom, para que ele ficar um tom médio, e daí aqui em cima uma parte bem translúcida, para não marcar. Então, nós teremos também um ponto de marcação mais forte, começo mais clarinho e venho aumentando aqui, ó, mais forte, certo? Até o ponto alto. Esta aula completa que você está assistindo aqui no YouTube, acredite, ela é apenas uma parte da aula que está dentro do nosso treinamento online de sobrancelhas. E você vai ter acesso agora a algo exclusivo para você que me segue aqui no YouTube. O nosso treinamento completo com certificado de participação, material didático para baixar e acesso vitalício.
Sabe por quanto? Apenas 12 vezes de R$ 9,90. Parece até piada, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição desta aula, pois só você que me segue aqui no YouTube vai ter acesso a esse desconto. Mas corre antes que ele acabe. E aí, sempre na cauda das sobrancelhas, eu sempre vou ter uma cauda mais marcada. Então, também vem aqui, marcado ainda e vou indo pro claro. Vocês compreendem que a gente tá dividindo as sobrancelhas em 3 partes, ó? Ponto claro, ponto bem claro, translúcido. Ponto claro somente na parte de cima, nas extremidades. E ponto mais escuro, certo? Aí, o ponto do meio, o início sempre é claro. O ponto do meio, médio. E aqui, escuro. E aí, aqui na parte de baixo, eu começo claro e vou deixando mais marcado a parte de baixo para a gente ter aquele alinhamento perfeito, onde fica bem mais marcadinho aqui. Quando essa sobrancelha de shadow, ela cicatrizar, o que vai acontecer? Ela vai ficar com um ponto de mais escuro aqui. Aqui, essa região, praticamente, vai ficar uma sombrinha bem clara. Tá? Como se quase tivesse apagado mesmo essa parte, que é o que a gente quer que fique, entendeu? Então, umas sobrancelhas de shadow, a gente precisa ter esses pontos de luz para a gente não errar. Por quê? Se eu coloco uma cor clara aqui, mas ainda escura, né? Na minha cabeça tá claro, mas olhando quando a cliente levanta tá super escuro, nós não teremos uma sobrancelha natural cicatrizada. Tá? Então, a gente precisa ter uma sobrancelha clara, senão ela vira uma esfumada. Se eu marcar muito esse ponto aqui da parte de cima das sobrancelhas, o que acontece? Se eu marco demais aqui, ela também vira uma esfumada depois. Ela não vai parecer uma shadow, ela vai parecer uma cor única, tanto aqui na parte de baixo, quanto na parte de cima. Então, o pulo do gato tá em você deixar essa região aqui mais clara, mais translúcida. Mesmo que você tenha que, no dia que ela voltar para o retorno, eu tenho que colocar um pouquinho mais de cor. Sempre, menos é mais. Então, cuidado com isso para você ter uma shadow perfeita, certo? Então, vocês perceberam que é simples. Então, quando você for treinar a shadow, o que você faz? Você faz um desenho da shadow, já faz as marcações e começa a treinar com uma caneta mesmo, os pontos mais escuros e os pontos mais claros. Andréia, preciso de mudar de cor para eu ter esse degradê? Não, é quantidade de passada que vai escurecer mais. O movimento da sua mão e a técnica é que vai fazer alguns pontos ficarem mais escuros e outros pontos ficarem mais claros. Por isso que eu sempre digo, não é necessário você comprar milhões de tintas, porque muitas das vezes está na quantidade de passada, tá? E na técnica que você executa para você ter diferentes tons com a mesma cor de tinta. Então, vocês vão acompanhar depois na aula, a gente aplicando a técnica, que é só o movimento e a quantidade de passada. Então, não precisa mudar de cor, tá bom? Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês treinem bastante essa técnica da marcação, para quando vocês forem executar, vocês consigam fazer essa parte translúcida. Uma coisa importantíssima também para falar, porque o shadow, você não pode ter uma ansiedade, né? Eu quero ver cor, ver cor, ver cor, ver cor. Chega uma hora que você vai fazer essa sobrancelha virar esfumada. Então, não, coloca a cor, finaliza a sua técnica e acabou. Não fica voltando muitas vezes, principalmente nas extremidades da sobrancelha e no ponto inicial, para você não marcar muito, tá? Então, a ansiedade a gente precisa controlar na hora de fazer uma micropigmentação de shadow, certo? Senão a gente sempre vai ter uma sobrancelha esfumada. Essa foi a nossa aula, espero que você goste bastante, treine bastante e me marque nas redes sociais também. Os maiores e mais renomados nomes da micropigmentação te esperam no congresso mais desejado do Brasil, o Go Lips PMU Congress, um congresso de oportunidade e reconhecimento. São Paulo realmente
a área da micropigmentação parou para vir nesse evento. Quer saber como você também pode fazer parte desse congresso? Eu vou deixar aqui o nosso site para você conhecer. Eu te encontro lá.